Assim como recalque, histeria, depressão, bipolaridade, o termo neurose vem do campo psicanalítico, psicológico, psiquiátrico e acaba adentrando o senso comum. Hoje em dia, muitas pessoas utilizam a palavra neurose, neurótico, neurótica, para se referirem umas às outras, mas qual será, de fato, o significado psicanalítico do termo neurose? O que uma pessoa apresenta ou precisa apresentar para que ela seja, de fato, do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista técnico, caracterizada como uma pessoa neurótica? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Então já vai dando like aqui embaixo, se inscreva nesse canal para você não perder os próximos vídeos e vamos direto para o conteúdo. Então, pessoal, a rigor, a gente poderia dizer que cada pessoa que procura a ajuda de um psicanalista apresenta um quadro de adoecimento emocional específico, singular, que tem características próprias. Mas, quando nós comparamos as diferentes formas de adoecimento específicas de cada pessoa, nós observamos inevitavelmente a presença de traços comuns, muitas vezes até idênticos. E é justamente por essa comparação entre as diferentes formas de adoecimento psíquico, essa comparação que nos permite enxergar traços comuns, características compartilhadas entre as diferentes pessoas, é justamente com base nisso que nós podemos pegar essas diferentes pessoas que procuram a ajuda da psicanálise e categorizá-las e classificá-las dentro de determinadas categorias diagnósticas. Dentre essas várias categorias de adoecimento com as quais nós lidamos na psicanálise, a neurose foi a primeira categoria que interessou a psicanálise. Na verdade, a gente pode até dizer que a psicanálise ela foi criada como uma forma de tratamento para neuroses. O Freud, a princípio, como você sabe, se você acompanha aqui o canal há mais tempo, se você conhece um pouquinho de psicanálise, o Freud inicialmente tentou tratar as neuroses, a histeria e a neurose obsessiva, que eram as formas de neurose mais presentes ali no final do século XIX, início do século XX. O Freud tentou tratar essas neuroses utilizando o método catártico que havia sido criado pelo seu colega Joseph Breuer, utilizando como técnica principal de tratamento a hipnose. Ele percebeu que a hipnose e o método catártico não proporcionavam uma cura definitiva dessas formas de adoecimento, e aí então ele inventou a psicanálise como uma forma de tratamento que daria conta de efetivamente curar, tratar, eliminar os sintomas neuróticos definitivamente. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a psicanálise foi inventada por causa da neurose. É por isso que conceitos fundamentais da teoria psicanalítica, como os conceitos de inconsciente, recalque, pulsão, todos esses conceitos derivam da experiência clínica que o Freud tinha com pacientes neuróticos. Se o primeiro contato do Freud tivesse sido com pacientes não neuróticos, é muito provável que os fundamentos teóricos e técnicos da psicanálise teriam sido outros. Mas o que de fato caracteriza a neurose? Como é que a gente pode identificar uma pessoa neurótica na clínica? Chega um determinado paciente para o psicanalista ainda não sabe nada a respeito desse paciente, não sabe em que categoria clínica ele se encaixa. Como é que o psicanalista pode identificar, avaliar que se trata de um paciente neurótico? Ah, Lucas, eu achei que todo paciente que procurava atendimento psicanalítico era neurótico. Nada disso. Se você ouviu isso aí em algum lugar, saiba que você recebeu uma informação errada. Existem pacientes neuróticos e existem pacientes não neuróticos. Mas, pro finalzinho dessa aula, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Um dos indícios mais confiáveis que nós podemos observar
para identificar que nós estamos diante de um paciente neurótico é a presença no discurso do paciente, é uma verbalização que indica a existência de um conflito psíquico. E como é que tende a ser essa verbalização que indica a presença de um conflito psíquico? O paciente pode chegar para o clínico e dizer que ele não consegue deixar de pensar ou fazer determinada coisa. Então isso mostra que uma parte da sua personalidade não quer fazer determinada coisa e uma outra parte da sua personalidade quer fazer aquela determinada coisa. Ele não consegue se segurar. Então existe aí um conflito psíquico. Um conflito da mesma natureza entre uma parte que quer e outra parte que não quer se faz presente quando o paciente chega para a gente e diz assim: doutor, eu gostaria muito de fazer tal coisa, mas eu não consigo. Então, no primeiro caso, o paciente faz, mas não queria fazer. No segundo caso, ele não faz, mas queria fazer. Nesses dois casos, nós temos a presença de um conflito psíquico indicativo de uma possível neurose. No primeiro caso, em que o sujeito faz determinadas coisas que ele não gostaria de fazer, nós estamos diante da presença de um sintoma. O sintoma é isso: algo que a pessoa faz ou pensa, mas que ela não gostaria de fazer ou pensar. No segundo caso, no caso da pessoa que não faz determinada coisa, mas ela gostaria de poder fazer, nós estamos diante de uma inibição. Em ambos os casos, nós estamos diante da existência de uma divisão dentro do sujeito, de um conflito. Essa situação conflituosa evidencia uma coisa muito importante para a psicanálise. Evidencia que o neurótico, na verdade, ele não sabe o que ele quer. Porque o sujeito diz para você: eu gostaria muito de parar de conferir diversas vezes se a porta da minha casa está fechada, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou lá conferindo de novo. Então isso indica que, conscientemente, esse sujeito não quer ficar conferindo se a porta está fechada, mas inconscientemente tem uma outra parte da personalidade dele que precisa, que quer continuar conferindo se a porta está fechada. Esse sujeito não sabe o que essa outra parte quer. Não sabe por que essa outra parte insiste em ficar levando-o a conferir se a porta está fechada. Então o neurótico não sabe de fato o que quer. Ele tem outros desejos para além da sua consciência, outros desejos inconscientes. Mas aí a gente pode se perguntar por que esses outros desejos estão inconscientes? Por que o sujeito não pode reconhecê-los? E a explicação psicanalítica é muito simples. Porque esses desejos que estão inconscientes, eles entram em choque com a imagem idealizada, também inconsciente, que o neurótico tem de si. Em nome da conservação dessa imagem idealizada, o que o sujeito fez ao longo da vida? Ele foi reprimindo determinados desejos que passavam pela sua alma, para não ter que reconhecer que ele tem esses desejos, porque esses desejos entrariam em choque com essa imagem idealizada. Ele então foi reprimindo esses desejos, expulsando esses desejos da sua consciência. E aí, para se proteger, para evitar o retorno desses desejos, para evitar que esses desejos novamente apareçam na sua consciência, esse sujeito, então, ele precisa desenvolver sintomas e inibições. Ou seja, coisas que ele faz, mas não quer fazer, e coisas que ele não faz, mas gostaria de fazer. Então, o que leva esse sujeito do exemplo a ficar conferindo diversas vezes se a sua porta está fechada é algum desejo que esse sujeito reprimiu, que ele não quer reconhecer, e que vai se manifestar de maneira disfarçada na vida dele por meio dessa compulsão de ficar conferindo se a porta está fechada. Então é isso que está presente na neurose, é isso que um psicanalista observa para identificar, para verificar, para avaliar se ele está diante de um paciente neurótico. É a presença desse conflito psíquico entre, de um lado, uma imagem idealizada que o sujeito quer sustentar de si, e do outro, desejos que esse sujeito reprimiu, que ele não quer reconhecer. Esse conflito entre a imagem idealizada e os desejos reprimidos vai se manifestar na vida desse sujeito
por meio de sintomas e de inibições. Doutor, eu faço isso, mas não quero fazer mais. Doutor, eu não faço isso, mas gostaria de fazer. Bom, Lucas, entendi o que você está dizendo, mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais para entender um pouco mais como é que se caracteriza a neurose, como é que se estrutura esse tipo de adoecimento. Então eu tenho um convite para fazer para você. Lá na Confraria Analítica nós temos uma aula especial do módulo Conceitos Básicos da Psicanálise, específica sobre neurose. Uma aula em que eu falo de maneira muito mais detalhada e profunda sobre o que caracteriza a neurose. Então, se você gostou desse tema, deseja se aprofundar um pouco mais, é só se tornar membro da Confraria Analítica. A Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da confraria, você tem acesso a mais de 250 horas de aulas já disponíveis lá na nossa plataforma e 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, que fica gravada e disponível para sempre na nossa plataforma, e uma outra aula um pouco mais curta na sexta-feira, gravada sobre algum tópico específico do campo psicanalítico, como essa aula sobre a neurose. Para se tornar membro da Confraria Analítica, você não vai precisar investir milhares de reais, nada disso. Você vai pagar apenas uma assinatura mensal de R$ 49,99, é isso mesmo. E se você quiser, você pode ainda fazer uma assinatura anual no valor de R$ 497. Se você deseja se tornar membro da Confraria Analítica, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição, você será muito bem-vindo na nossa escola. E como eu falei para você no meio do vídeo, nem só de neurose vive a clínica psicanalítica. Os psicanalistas atendem também pacientes que não são neuróticos, que a gente chama de não neuróticos. E tem também uma aula especial lá na Confraria Analítica em que eu explico as diferenças entre a neurose e a não neurose. Então você não pode perder. Se você deseja se aprofundar nesse tema, você tem que ir lá para a Confraria Analítica estudar junto com a gente. Bom, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico para você de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Os links para você adquirir esses 2 livros digitais estão aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, já falei, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário, se inscrever e, claro, não deixe de compartilhar. Tem muita gente por aí que utiliza essa expressão neurótico, neurótica e talvez não faça a menor ideia do que está falando. Mande esse vídeo para essas pessoas para que elas entendam do ponto de vista técnico, psicanalítico, o que está em jogo na neurose. Beleza? Eu encontro você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.